Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista, seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesses últimos domingos, irmãos e irmãs, a leitura do Evangelho segundo São Marcos, que nós estamos lendo este ano, ele vai fazendo um caminho. Durante esse caminho, que é um caminho em direção a Jerusalém, portanto, um caminho em direção ao mistério pascal, mistério da sua paixão, morte e ressurreição, ele vai se encontrando com os discípulos vão revelando aquilo que eles são. A gente viu em domingos passados o encontro com o jovem rico. Jesus convidou ele a deixar tudo e seguir, e ele não quis, ele se recusou. Depois, os discípulos que até se vangloriaram: nós sim deixamos tudo e te seguimos, mas tinham ainda um seguimento imperfeito, porque seguiam a Jesus, mas também pensando um pouquinho na própria glória, como João e Tiago, que disseram a Jesus: nós queremos ficar um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino, na tua glória. E aqui Marcos nos mostra um exemplo perfeito de seguimento de Jesus. Primeiro, a gente vai observando os detalhes. Jesus sai de Jericó e vai para Jerusalém. Jericó, na Sagrada Escritura, uma cidade amaldiçoada, uma cidade votada ao extermínio, quando os filhos de Israel entraram na Terra Prometida, uma cidade que ficava muito funda, ao que parece é a cidade mais baixa da Terra, porque ela fica a 400 metros abaixo do nível do mar, está numa grande depressão, num grande buraco. E dali se vai para Jerusalém, que é tudo o contrário, uma cidade acima do nível do mar, uma cidade que fica no monte, uma cidade abençoada. E ao longo desse caminho ficavam os mendigos pedindo esmola. Os peregrinos que iam para Jerusalém tinham o dever, dado pela Sagrada Escritura, de dar esmola, um dos gestos que preparavam o coração deles para ir para Jerusalém. E a gente encontra esse homem cego parado no meio do caminho. Ele não anda, ele não caminha. Como todo cego tem dificuldade de caminhar. E está ali ele também junto com os outros esperando uma esmola. Mas quando ele fica sabendo que é Jesus de Nazaré que está passando pelo caminho, ele começa um grito que depois vai ser o grito da multidão quando Jesus entrar em Jerusalém.
Hosana ao Filho de Davi, esse título messiânico, o título do rei que Deus prometeu que ia reinar para sempre. E, por assim dizer, o primeiro que reconhece isso é uma coisa impressionante, porque o primeiro que reconhece isso de toda aquela multidão é um homem que perdeu a visão, um homem cego. O cego enxerga que Cristo é o Filho de Davi, é o Messias, é o Salvador prometido. Então, ele grita, ali é aquela oração. Esse grito, tem piedade de mim, era um grito de aclamação que as pessoas faziam quando passavam os reis. Os gregos diziam a palavra eleison, que é justamente essa que nós usamos na liturgia, Kyrie eleison, Christe eleison. Os hebreus usavam o termo que tem o mesmo significado, ajuda-nos, Hoshaná, que a gente traduz por Hosana. Então, o primeiro a dizer Hosana ao Filho de Davi foi esse homem cego à beira da estrada, primeiro a reconhecer que Cristo é o Rei eterno e que pode dar tudo aquilo que a gente pede a Ele. Quando ele começou esse grito, todos mandaram que ele ficasse calado, que ele se aquietasse. E ele ali entra quase que num conflito, numa guerra. Quanto mais gritavam para que ele calasse, mais alto ele gritava. Esse, irmãos e irmãs, é um exemplo para a nossa vida de oração. A oração é sempre um combate. Toda pessoa que entra na oração entra num grande combate. E os combatentes contra o nosso grito de oração, o nosso grito elevado a Deus, como Santa Teresinha chamava a oração, são todas as vozes que estão lá no nosso interior, que nos distraem, que nos dizem não adianta rezar, que nos desanimam, que nos repetem que nós já rezamos tanto, não conseguimos o que nós queremos, então temos que parar de insistir, temos que parar de repetir. Quantas vozes mandam a gente calar? E a luta, o combate da oração é justamente esse. Quanto mais a gente percebe as vozes que tentam calar a nossa oração, mais alto a gente tem que gritar, mais a gente tem que insistir na nossa oração. Então, ali era como esse homem fez, o filho de Timeu, Bartimeu, chama o filho de Davi com força. E então Jesus para e manda que chamem aquele jovem, aquele homem cego. Quando eles dizem para ele, coragem, levanta-te, Jesus te chama, ele faz esse ato de fé, deixa o manto dele fora, o manto, larga o manto dele. O manto do pobre era a única propriedade sagrada que o pobre tinha. Em Israel, a lei mosaica dizia, se você pegar emprestado o manto de alguém, devolve esse manto antes do pôr do sol, porque é o manto dele, ele precisa desse manto para se cobrir, para se proteger. Então, era a única propriedade do pobre, era o manto. E esse homem cego, ele larga o manto, porque antes que Jesus faça
o milagre de fazer ele voltar a ver, ele já tem tanta fé que vai receber e já começa antes a viver como alguém que já não é cego. Tanto é que ao invés do passo cuidadoso do cego, ele salta, ele fica de pé e dá um salto e vai rápido até Jesus. Então, ali ele já manifesta a fé dele, vivendo de forma antecipada, já contando com o milagre. Jesus diz no Evangelho, toda vez que vocês pedirem uma coisa, considerem que aquilo já foi concedido e assim será feito. Essa é a fé perfeita em que a gente não espera ver realizado para já viver de acordo, já com tanta certeza no amor de Deus, na graça de Deus, que a gente antecipa a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir. Então, ele vai, Cristo pergunta para ele, o que queres que eu te faça? A gente aqui poderia dizer, bom, é óbvio que ele vai pedir a Jesus a graça de ver, mas não é tão óbvio assim. Quantas vezes, quando a gente entra na oração, a gente não sabe o que vai pedir? Quantas vezes aparece na Sagrada Escritura, vocês não sabem pedir, vocês não sabem rezar, nós não sabemos rezar, nós não sabemos o que pedir a Deus. Então, é preciso um preparo para saber aquilo que vai pedir. Os mendigos, não é uma coisa descontada que eles querem se curar das suas doenças, das suas deformidades, porque elas são, por assim dizer, o ganha-pão deles. O grande santo milagreiro espanhol, São Vicente Ferrer, que tinha um dom de curas impressionante, quando ele passava nas ruas das cidades espanholas, os mendigos fugiam dele, tinham medo que ele curasse eles, porque no momento que você é curado, você não tem mais motivo para pedir esmola e tem que começar a trabalhar, a fazer outra coisa. Então eles olhavam, vinham vindo o santo de longe, e eles diziam, lá vem o Vicente Ferrer, fujam, se escondam dele, para que ele não nos cure. Então esse homem, ele sabe que chegando diante de Jesus e pedindo o essencial, o mais importante, o dom que faz com que ele receba todos os outros dons, que aquilo ali vai mudar a vida dele para sempre. Quantos de nós vamos para a oração com essa consciência? Eu vou diante daquele que pode mudar a minha vida para sempre. Estou preparado para comparecer diante dele? Estou preparado para que ele mude a minha vida? Estou preparado para pedir as coisas grandes, as coisas essenciais, sabendo que quem pede o grande também recebe o pequeno? Então, foi com essa consciência que o homem cego se aproxima de Cristo e responde, Senhor, que eu veja, Mestre, que eu veja. Existe um dos outros manuscritos do Evangelho, que tem pequenas variações. Tem um que tem uma variação muito bonita, diz assim, Mestre, que nós nos vejamos. Quer dizer, quero que haja um encontro entre os nossos dois olhares. Não só que você me veja, mas que eu te veja também. É muito bonita. Muito bonito esse pedido formulado assim, que nós dois nos vejamos. E Jesus diz, vai, a tua fé te curou.
Quantas vezes Jesus repete isso? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. A gente poderia dizer assim, oh, mas isso não é certo, é Jesus que cura, é Jesus que salva. Então por que ele diz a tua fé te curou, a tua fé te salvou? Por quê? Porque Deus, Ele pode tudo e quer tudo de bom para nós. Mas só tem uma coisa que limita o poder de Deus sobre nós e o bem que Deus quer nos fazer. É a nossa fé, quer dizer, a nossa capacidade de acolher todo o bem que Ele quer nos dar. Às vezes a gente se comporta não como alguém que está diante de um Pai amoroso que pode tudo e que quer nos dar tudo de bom. A gente vai com Deus negociar migalhas, a gente vai às vezes com ingratidão, como aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo que diz assim, eu te servi há tantos anos e você nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. E o pai responde para esse filho, mas filho, tudo que é meu é teu também. Então, esse filho mais velho tinha se privado de fazer um bom churrasco com os amigos dele, porque por uma coisa só, não por causa do pai, não por causa da riqueza do pai ou da pobreza do pai, mas por causa da própria visão que ele tinha de Deus como um patrão que não dá, que não compartilha o que é dele. Então, a única coisa que, por assim dizer, limita o poder de Deus, porque Deus respeita a nossa liberdade, é a nossa fé ou a nossa falta de fé. Quanto mais fé a gente tem, mais a gente está preparado para acolher todo o bem que Deus quer fazer na nossa vida. Vamos então pedir, como esse cego que depois seguiu a Jesus pelo caminho, como um discípulo, e nós também nos tornemos discípulos dele, e ele aumente a nossa fé, para que a gente receba toda a luz que nos falta, que é justamente a luz da fé, e assim a gente possa experimentar que Cristo realmente é o Senhor, é o nosso Salvador.